Arthur Morgan passou a vida acreditando em uma mentira, e o mais assustador é que você acredita na mesma. We need to go. You ran away. Oh, I did no such thing. Don't be a fool. They could be back here any minute. Arthur cresceu acreditando que os meios justificam os fins. Afinal, ele foi moldado por alguém cuja visão ditava o destino de todos, inclusive o dele. Mas e se o discurso que guiou sua vida inteira fosse uma mentira? E se aquilo que você acredita controlar, na verdade, só te controla de volta? É isso que vamos explorar hoje. Como a história de Arthur Morgan e sua redenção tardia reflete a forma como vivemos, porque no fim, a pergunta é simples. Você realmente faz o que é certo ou apenas segue uma visão de mundo que nunca foi sua? But we lost some folks. Now, if I could throw myself in the ground in their stead, I'd do it gladly. O ano era 1863. Arthur Morgan nasceu do casamento entre Lyle Morgan, o fora da lei, e Beatriz. Mas a vida não deu tempo para que ele tivesse uma família de verdade. Sua mãe morreu cedo, por motivos desconhecidos, e Arthur ficou aos cuidados do pai. Um pai abusivo, violento e que provavelmente já carregava essa mesma crueldade dentro de casa. Quando Lyle foi preso por furto e enforcado logo depois, Arthur não chorou. Na verdade, sentiu alívio. Era como se pela primeira vez pudesse respirar. Sem família, ele viveu nas ruas até os 14 anos. Foi então que conheceu Dutch e Hosea, dois homens que o acolheram, o ensinaram e, acima de tudo, o moldaram. Para Arthur, eles se tornaram as figuras paternas que ele nunca teve. E com isso, a visão de Dutch, um anarquista que acreditava que o mundo só seria melhor sem governos ou sociedade moderna, se instalou profundamente na mente do garoto. Arthur não apenas acreditou nessa visão, ele viveu por ela. E assim, sem perceber, já caminhava para um destino que ele jamais imaginou questionar. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Com o passar dos anos, Arthur aprendeu a caçar, a atirar e a lutar, e não demorou para se tornar um dos mais habilidosos e brutais membros da gangue. A cada novo golpe, o bando crescia, e com ele, crescia também o vínculo entre Arthur e John, que se tornaram praticamente irmãos. Para Arthur, aquela gangue era mais do que um grupo de foras da lei, era a família que ele nunca teve, uma família unida por roubos, fugas e promessas de liberdade. Dutch sempre dizia que o objetivo nunca foi o dinheiro, era uma utopia, libertar o mundo de governos, leis e da sociedade moderna. Eles seriam os últimos defensores da verdadeira liberdade, e Arthur acreditou nisso com todo o coração. Roubar dos ricos para dar aos pobres virou seu mantra, sua justificativa, sua moral. Mas conforme a gangue crescia, crescia também a ganância. As decisões de Dutch se tornavam cada vez mais perigosas, e um erro fatal, um erro que custaria a própria vida de Arthur, começou a revelar algo que ele nunca quis enxergar. You know, nothing means more to me than this gang. The bond we share. It's the most real thing to me. I would kill for it, I would happily die for it. But in spite of all of that, I would have easily left you here to rot if Charles hadn't stopped me. Por míseros dólares, cobrando uma dívida que nem era sua, Arthur contraiu tuberculose, uma sentença de morte. Naquela época, não havia cura, não havia tratamento, só o tempo, e ele estava acabando. Arthur sabia disso, sabia que cada tosse era um lembrete de que o fim estava chegando. Enquanto sua saúde piorava, a gangue desmoronava. Mortes, traições, medo, e no centro de tudo, Dutch, o homem que o criou, que o salvou, que ele o chamava de pai, agora se perdia em ganância, paranoia e sede de poder. Arthur já não reconhecia aquele homem, não era mais o libertador que pregava liberdade, era alguém disposto a sacrificar qualquer um para manter o próprio trono. Com a doença avançando e o tempo se esgotando, Arthur tomou uma decisão. Ele salvaria quem ainda podia ser salvo, principalmente John e sua família. John tinha um filho para criar, e Arthur sabia exatamente o que significava perder um, já que sua esposa e seu menino foram mortos por $10 anos atrás, e Arthur carregou essa dor para sempre. Ele não deixaria isso acontecer de novo. Mesmo fraco, sem ar, com o corpo falhando, Arthur lutou até o fim, não por dinheiro, não por Dutch, mas pela primeira vez, por aquilo que era realmente certo. Oh, Black Lung, you ain't gonna reach that gun. You ain't. You lost, my sick friend. You lost. And despite my best efforts to the contrary, it turns out I've won.
Arthur sempre acreditou no que Dutch dizia, não porque Dutch estivesse certo, mas porque ele era a figura paterna que Arthur nunca teve. Com o tempo, a visão de Dutch deixou de ser apenas uma ideia, virou parte da identidade de Arthur. E quando essa visão começou a ruir, Arthur não caiu porque era fraco, ele caiu porque percebeu que nunca tinha vivido por si mesmo. E é aqui que a história dele encontra nós. Na sociedade de hoje, muitos de nós também carregam visões que não são nossas. Políticos, celebridades, influenciadores, todos vendem discursos prontos, embalados como verdades absolutas. E quando alguém que admiramos erra, não questionamos, defendemos, justificamos, porque a visão deles já está tão colada na nossa que criticar o ídolo parece criticar a nós mesmos. Assim como Arthur, só percebemos o erro quando já estamos longe demais para voltar, mas ainda perto o suficiente para impedir que outros sigam o mesmo caminho, o caminho de viver uma vida guiada por uma visão que nunca foi sua. You and me, we're more ghosts than people. But them, they could. I know. Arthur se tornou um membro mais valioso da gangue, leal, brutal, eficiente, mas não porque pensava. Ele apenas agia como uma arma apontada por outra pessoa. Arthur disparava sem questionar quem estava na mira, e por muito tempo acreditou que isso era força, quando na verdade era cegueira. Muita gente vive exatamente assim, achando que está no controle, quando na verdade só está repetindo ideias que nunca parou para entender. Na política, nos relacionamentos, no trabalho, a ignorância não afeta só quem a carrega, ela se espalha e manipula. E enquanto acreditamos que estamos tomando nossas próprias decisões, alguém ou algo já tomou por nós. Não é uma pessoa, não são duas, é um sistema inteiro moldando nossas escolhas, enquanto nos convence de que somos os donos do volante. A verdade é simples e cruel, achamos que seguramos a moeda, mas ela já passou por tantas mãos que nem percebemos que nunca foi nossa. I know you. You don't know me. Forgive me. But that's the problem. You don't know you. What do you mean? Quando Arthur descobriu que estava doente, algo dentro dele finalmente quebrou. Pela primeira vez, ele percebeu que não era imortal e que todas as escolhas que fez ao longo da vida tinham um preço. Não hoje, não amanhã, mas um preço que sempre chega. E quando o tempo começou a escorrer pelos dedos, Arthur enxergou aquilo que passou anos ignorando. A consequência real de cada ação. No mundo real, a maioria de nós só muda quando a vida nos obriga. Quando perdemos alguém, quando erramos feio, quando a conta chega, e ela sempre chega. É nesse momento que a ilusão de controle cai e a gente finalmente enxerga o que estava na nossa frente o tempo todo. A dor abre os olhos, a urgência revela o que realmente importa, e a mortalidade nos lembra que cada escolha tem um peso que não dá para devolver. Arthur mudou tarde demais para salvar a si mesmo, mas cedo o suficiente para tentar salvar os outros. E talvez seja isso que a história dele tenta nos ensinar, que a clareza sempre vem, mas cabe a nós decidir se ela chega enquanto ainda há tempo. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently. Like not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am. No fim, Arthur Morgan é um espelho, um reflexo de alguém que passou a vida inteira seguindo visões que não eram suas, acreditando em discursos que nunca questionou, e quando finalmente abriu os olhos, já era tarde demais para salvar a si mesmo, mas não para tentar fazer o certo. Arthur descobriu, no limite da própria vida, que cada escolha deixa marcas, que o tempo não espera, e que a mudança só chega quando a ilusão cai. Mas, diferente dele, você ainda está aqui, ainda tem tempo, ainda pode escolher viver por uma visão que seja realmente sua, e não a que o mundo colocou na sua frente. A história de Arthur não é sobre morte, é sobre despertar. E talvez seja por isso que ela incomoda tanto, porque mostra que no fim, a verdadeira redenção não é sobreviver, é finalmente enxergar. John made it. He's the only one. The rest of us. I tried. In the end, I did. Come on. Let's go. We can make it.